Fanfic Game of Thrones, Sistema do Rei Pirata. Canal Novel e Fanfic Narradas. Capítulo 129. Combate individual, treinamento intensivo. Nesse dia, durante o intervalo do treino, o ar ainda estava carregado com o cheiro de poeira e suor. Sr. Arthur Dayne estava de pé na beira do campo, um pano macio limpando lentamente o punho dourado da espada longa, Aurora, em suas mãos. A luz do sol entrava pelas janelas altas e iluminava seu perfil solene, realçando os padrões ondulados na lâmina. Subitamente ele ergueu o olhar, seu olhar penetrante como de um falcão atravessando a respiração ofegante e os ruídos metálicos do campo de treinamento, fixando-se em Euron, que ajustava suas manoplas. Para este torneio em Arrenhal, sua voz grave soou excepcionalmente clara em meio ao ruído. Em quais eventos você se inscreveu? Euron afrouxou as correias de sua couraça, respirou fundo e respondeu secamente, quase como um golpe. Ajusta. Ajusta a batalha pela honra de um cavaleiro, o evento central do torneio, o campo de batalha quase inevitavelmente escolhido por todos os cavaleiros. Mas um nascido do ferro, que mal havia tocado numa lança de cavaleiro antes disso, agora se dedicava a um treinamento árduo. A intenção por trás disso era evidente, ou pelo generoso prêmio em dinheiro ou pela sede de fama instantânea. A mão de Arthur, que limpava o cabo da espada, parou quase imperceptivelmente. Ele não pareceu muito surpreso, mas um brilho de profunda análise passou pelos seus olhos. É só isso, insistiu com um tom de investigação na voz. As Ilhas de Ferro entraram na Batalha dos Sete, acrescentou Euron, com um tom firme como se estivesse falando sobre o fluxo e refluxo das marés. Ele mencionou sua família, o coletivo, não a si mesmo. A sobrancelha de Arthur se arqueou levemente, como a borla de uma espada movida pelo vento. Ele deu meio passo à frente, a voz baixa para que apenas os dois pudessem ouvir claramente. Você mesmo, não se inscreveu para o combate individual? Aos olhos dele, com a precisão quase selvagem que Euron demonstrava na esgrima, desistir da arena de combate individual era simplesmente um desperdício. Não. A resposta de Euron permaneceu concisa sem hesitação, como se a pergunta tivesse sido levada pela maré há muito tempo, indigna de ser recuperada. Por quê? Muito jovem, sem força, corpo ainda não totalmente desenvolvido. Alta taxa de mortalidade, meu pai não permitiria. Cada argumento era apresentado calmamente como pedrinhas lisas e duras. Arthur o encarou, seu olhar tão penetrante que poderia rachar um escudo. Sua habilidade não é de forma alguma inferior, mesmo nós. Ele fez uma pequena pausa, como se estivesse ponderando as palavras. Não ousaríamos dizer que poderíamos derrotá-lo com certeza, principalmente por causa de seus movimentos de esquiva. É como se você pudesse prever onde meu próximo golpe vai acertar. Isso já o coloca em uma posição invencível. E essa magia de fogo que você nunca usou em treinamento, mesmo que seja apenas um blefe com sua lâmina, é suficiente para aterrorizar um oponente. Além disso, posso sentir que a temperatura da chama é extremamente alta. Ao toque, ela arrancaria a pele se não a mataria. Ele se aproximou, a voz firme como uma rocha. Sua única deficiência é a força bruta. Mas em combate individual, força não é tudo. Em combate corpo a corpo, armaduras pesadas se tornam um fardo. Armaduras leves e de couro são as mais comuns. Com sua velocidade e precisão, um único golpe é suficiente para decidir a vitória. Euron finalmente ergueu o olhar. Seus olhos escuros refletiam o céu e o rosto determinado de Arthur. Você acha que eu posso ganhar o campeonato? Para a justa, eu, Rhaegar e Barristan participaremos. Além de nós, Vilas Tyrell, Oberyn Martell, os Lobos do Norte, o Peixe Negro Brynden Tully, o torneio está repleto de fortes concorrentes. Arthur balançou a cabeça levemente, seu tom inegável. Ganhar o campeonato lá, é difícil. Eu não planejava vencer, disse Euron, com um toque de emoção na voz pela primeira vez, como uma correnteza sob a superfície do mar. Eu só quero medir a diferença e mostrar ao mundo o espírito das Ilhas de Ferro. Mas para o combate individual, continuou Arthur imediatamente, nenhum de nós participará. E sua chance de vencer é muito alta. Um breve silêncio se instalou, quebrado apenas pelo clangor intermitente de armas à distância. O olhar de Euron desviou-se para a lendária espada na mão de Arthur, e depois voltou-se para o seu rosto. Você quer que eu participe do combate individual? Sim. A resposta de Arthur foi imediata e sem hesitação. Euron ponderou por um instante, como se estivesse avaliando a direção da maré contra a proibição de seu pai. Finalmente ergueu a cabeça, um brilho tão afiado quanto uma lâmina reluzindo em seus olhos. Muito bem, então. Vou tentar. O canto da boca de Arthur Dayne se curvou quase imperceptivelmente. Ótimo. Ele embainhou Dawn com firmeza, a voz tão categórica quanto antes. A partir de hoje, divida seu tempo de treinamento de justas ao meio para combate corpo a pé. A notícia se espalhou como fogo em palha por todos os cantos do campo de treinamento. Euron não só participaria da justa, como também entraria na arena para o combate individual. Os primeiros a reagir foram Ser Oswell e Ser Geralt Gotover. Esses dois cavaleiros veteranos já haviam treinado juntos, com Euron contendo cerca de 30% de sua força e agressividade, considerando isso uma orientação para um jovem cavaleiro. Agora, todas as convenções de gentileza foram completamente quebradas. Quando o próximo treino começou, Euron sentiu a diferença imediatamente. A espada de duas mãos de Ser Oswell não era mais uma demonstração tranquila, mas se transformou em uma tempestade estrondosa. Cada golpe tinha força suficiente para rasgar seda, entorpecendo a mão de Euron e forçando-o a recuar passo a passo.
a areia sob seus pés respingando com as pisadas pesadas. Os golpes de Ser Gerold tornaram-se como os de uma cobra venenosa atacando de sua toca gângulos traiçoeiros, velocidade relâmpago, forçando Euron a levar sua antecipação e esquiva ao limite, sem deixar espaço para respirar. Eles não falavam mais. Restavam apenas a respiração pesada, o clangor das armaduras e o assobio agudo das lâminas cortando o ar. Cada bloqueio era um impacto sólido. Ao final de cada dia de treinamento, Euron sentia os braços pesados, o corpo coberto de hematomas que ficavam roxos escuros pela manhã. Essa pressão repentina e total foi como uma pedra de amolar fria, afiando impiedosamente a lâmina de Euron. Por outro lado, a preocupação do príncipe Rhaegar quase se materializou. Ele frequentemente permanecia em silêncio à beira do campo. Aqueles famosos olhos violeta, sempre carregados de melodia e tristeza, agora estavam obscurecidos por uma densa sombra. Seu olhar seguia Euron atentamente, especialmente quando Euron recebia um golpe forte ou cambaleava para trás. A tristeza em seus olhos era tão profunda que poderia afogar um homem. Certa vez, Euron desabou no chão exausto, erguendo o olhar para encontrar o olhar fixo de Rhaegar. A angústia e a preocupação naquele olhar eram tão evidentes que, inexplicavelmente, causaram um arrepio no coração do destemido Homem de Ferro, como se tocado por algum presságio sinistro. Contudo, Rhaegar não se limitou a preocupar-se. No dia seguinte, ele próprio vestiu a sua armadura. Levante-se, Euron, sua voz ainda era suave, mas carregava uma firmeza inquestionável. Seus movimentos podem ser mais ágeis, sua esgrima mais veloz. O príncipe juntou-se pessoalmente ao treino. Sua esgrima era completamente diferente da dos dois cavaleiros conhecidos por sua força. Era uma arte elegante e mortal. Sua espada esguia era como luar fluindo, fluida, afiada, penetrante, tecendo uma teia densa e perigosa. Ele forçou Euron a parar de depender apenas da previsão e de absorver golpes, obrigando-o a encontrar ritmo em transições rápidas de ataque e defesa, usando cada grama de força com mais delicadeza e economia. A principal força que treinou Euron foi, naturalmente, seu futuro cunhado, Sor Arthur Dayne, a Espada da Manhã. Antes que a poeira do campo de treinamento baixasse após a fadiga do dia anterior, um novo desafio surgiu. Sor Arthur Dayne estava diante de Euron. Ele não usava a armadura completa hoje, mas a espada longa Aurora que empunhava, mesmo sem fio, emanava uma majestade palpável. A luz do sol sobre a lâmina pálida e avermelhada parecia condensar a luz fria de incontáveis auroras. A esgrima com uma mão se destaca pela versatilidade e velocidade, mas em um verdadeiro campo de batalha, ou contra armaduras pesadas, a espada longa de duas mãos é a força decisiva. A voz de Arthur era firme, proclamando uma verdade eterna. Ela pode bloquear, suprimir e encerrar uma luta com um único golpe. Sinta isso hoje. Sem mais delongas, o treino começou. Arthur começou com uma postura de guarda média aparentemente simples, mas Euron imediatamente sentiu uma pressão invisível. Dawn era leve como nada nas mãos de Arthur, porém pesada como uma montanha. No primeiro contato, Euron tentou usar seu habitual passo lateral ágil para evitar o fio e encontrar uma abertura para contra-atacar, mas a ponta da lâmina de Arthur o seguiu como uma sombra. Com um movimento rápido do pulso, a lâmina traçou um arco fluido, não um golpe direto, mas um inteligente movimento diagonal, atingindo com precisão a tentativa de bloqueio de Euron. Clang! Um som abafado e pesado. Euron sentiu uma força majestosa emanar do cabo da espada, entorpecendo seu antebraço e quase o desarmando. Ele cambaleou para trás involuntariamente. O ataque de Arthur fluía como uma maré, passos firmes avançando. O segundo golpe veio logo em seguida, um corte ascendente mirando diretamente na abertura inferior de Euron, forçando-o a saltar para trás em uma esquiva desastrosa. Sua antecipação percebe a intenção, mas depois de vê-la, seu corpo e sua espada conseguem acompanhar e dar a resposta mais eficaz? A voz de Arthur ressoou entre os movimentos, calma como se estivesse analisando uma partida de xadrez. Uma espada de duas mãos tem maior alcance e mais variações. Não use apenas seus olhos, use todo o seu corpo para sentir o fluxo do vento da espada. O período que se seguiu foi como uma dança em meio à tempestade para Euron, com Arthur Dayne e Dawn no centro. Arthur não usou movimentos vistosos. Ele desencadeou as técnicas mais básicas, porém poderosas, da espada grande: golpear, cortar, varrer, levantar, estocar, bloquear, pressionar, em todo o seu potencial. Ele obrigava a Euron a bloquear um forte golpe descendente, apenas para usar a força do rebote e desferir instantaneamente um corte horizontal nas costelas de Euron. Bloqueava com força com o lado plano da lâmina e, em seguida, usava a força centrífuga do giro para contra-atacar com ferocidade. Seu jogo de pés e técnicas de espada eram perfeitamente sincronizados. Cada movimento acumulava poder para o golpe seguinte. Toda a ofensiva era como um movimento rítmico repleto de poder destrutivo. Euron suava como chuva, respirando com dificuldade. Sua orgulhosa capacidade de previsão estava sendo posta à prova diante da esgrima extremamente eficiente e sem redundância de Sor Arthur. Ele conseguia ver a trajetória, mas a reação do seu corpo era sempre meio segundo mais lenta, ou seu equilíbrio era afetado pela força descomunal após o bloqueio. Após uma colisão violenta, a espada de Euron finalmente se abriu, deixando seu centro exposto. A ponta sem fio da Aurora parou a 1 centímetro de sua placa peitoral, firme como uma rocha. Arthur desembainhou a espada, olhando para Euron, que estava quase exausto. Não havia triunfo em seus olhos, apenas a mesma calma e concentração. Lembrem-se desta sensação, disse ele.
Força, sincronia, distância e pensamento incessante. Um duelo de espadas de duas mãos nunca se trata de quem é mais rápido, mas de quem é mais preciso. Continuem amanhã. Euron apoiou-se na espada ofegante, cada respiração com gosto de ferrugem. As habilidades concedidas pelo sistema One Piece deram a Euron uma velocidade de crescimento superior à de homens comuns, mas o treinamento dos 3 membros da Guarda Real e do Príncipe Rhaegar foi o que realmente permitiu a Euron absorver e converter os dons do sistema em seus próprios. Sob o ensino dedicado e irrestrito de Arthur, o polimento artístico de Rhaegar e o temperamento tempestuoso dos outros 2 cavaleiros, Euron Greyjoy, esse pedaço de ferro duro das Ilhas de Ferro estava sendo forjado em aço através de uma centena de provações. Capítulo 130. A misteriosa Pedra do Dragão. 3 meses se passaram em Pedra do Dragão, em meio ao vento marítimo uivante e ao clangor do aço. Para Euron, Pedra do Dragão não era apenas um cadinho para treinamento ascético, mas também um tesouro repleto de inúmeros segredos e dádivas. Durante os intervalos do treinamento, sua figura frequentemente percorria todos os cantos desta antiga fortaleza. A cada exploração, o misterioso sistema em seu âmago enviava uma leve ondulação, concedendo-lhe quantidades variáveis de pontos como feedback, como se a própria ilha reconhecesse seus passos. O tambor de pedra, a fortaleza central de Pedra do Dragão, erguia-se majestoso e solene em dias claros. Mas sempre que uma tempestade vinda do mar estreito assolava a cidade, suas antigas muralhas transformavam-se em um instrumento natural, o interior ecoando com estrondos surdos como o rugido de uma besta gigante sob a terra. Durante as tempestades, Euron costumava escutar dentro do tambor de pedra enquanto Rhaegar tocava sua harpa, acompanhado pelos trovões da natureza, criando uma atmosfera de poder majestoso. Descendo a escadaria em espiral, ele adentrou as masmorras sob a torre principal. O ar ali era denso, úmido e quente, carregando o cheiro salgado da água do mar em contato com as rochas. Atrás das frias grades de ferro das celas, o desespero dos antigos prisioneiros parecia ainda persistir. Agora estava vazio, mas dizia-se que as passagens e escadas escondidas ali eram insondavelmente profundas, serpenteando até o coração do Monte do Dragão, que expelida vapor e enxofre. Uma imponente ponte de pedra em arco estendia-se pelo ar como a espinha dorsal de um dragão, ligando o tambor de pedra à torre da masmorra. Caminhar sobre ela com o vento do mar uivando inspirava admiração. Nessa ponte de pedra, muitas histórias dos Targaryen e seus dragões se desenrolaram. Euron gostava de ficar ali com Lysa, olhando para o mar e sentindo a brisa, tinha um sabor único. Uma das descobertas mais importantes foi a câmara da mesa pintada, no topo do tambor de pedra. Era uma magnífica sala circular com 4 janelas extremamente altas e estreitas, que ofereciam vistas do céu e do mar em todos os 4 pontos cardeais. O elemento mais impressionante do salão era a enorme mesa de madeira que ocupava a maior parte da sala, a mesa pintada. Com mais de 15 metros de comprimento, a escultura em sua superfície não era mera decoração, mas sim um mapa detalhado de Westeros, feito antes da conquista de Aegon Targaryen. Cada linha costeira, rio, cordilheira e castelo era claramente identificável. Passar o dedo sobre a superfície lisa da madeira era como tocar as veias de todo o continente. O projeto mais engenhoso era a posição correspondente à própria Pedra do Dragão, que se erguia como uma plataforma elevada em miniatura com um assento colocado sobre ela. Sentado ali, os esplêndidos rios e montanhas de Westeros se estendiam à vista, gerando espontaneamente uma majestosa sensação de controle total. Quando ele se apresentou diante desta mesa pela primeira vez, os pontos atribuídos pelo sistema foram particularmente generosos. Euron também explorou a arquitetura em forma de dragão. O grande salão era como um dragão gigante prostrado no chão. Sua entrada era a boca escancarada, e entrar ali era como ser engolido pelo dragão. As cozinhas lembravam um dragão adormecido e enroscado. Sempre que a fumaça subia da cozinha, ela saía de forma sinistra das narinas do dragão de pedra. Num cenário de fantasia surreal, o jardim de Aegon oferecia tranquilidade. Localizado perto da cauda do dragão, o ar estava impregnado com um aroma fresco de pinheiros, e altas árvores escuras erguiam-se como sentinelas. Rosas silvestres e arbustos espinhosos cresciam teimosamente nos cantos, e o solo lamacento era salpicado de arandos vermelhos vibrantes, porém com uma desolação selvagem. A Torre do Vento, com sua torre aparentemente perfurando o céu, emitia um assobio agudo quando o vento passava, desafiando verdadeiramente todas as forças que tentavam conquistá-la, como seu nome sugeria. A Torre do Dragão Marinho, de frente para o mar, parecia uma besta marinha agachada na costa. Abaixo do ninho de pássaros na torre ficavam os aposentos do mestre, com escadas estreitas e sinuosas subindo em espiral. Partindo dali, passando pela galeria repleta de retratos dos ancestrais Targaryen, caminhando entre as sombras de gárgulas horrendas nas paredes internas e centrais, atravessando os pesados portões de ferro negro e subindo longas escadarias, chegava-se finalmente à câmara da mesa pintada no ponto mais alto. Por fim, havia o septo de pedra do dragão. As estátuas dos 7 ali eram únicas, esculpidas nos mastros dos antigos navios que levaram os ancestrais Targaryen para a segurança, escapando da perdição de Valíria. O tempo as cobriu com camadas de tinta, douramento, banho de prata e joias. Os olhos da anciã eram pérolas lustrosas, a barba do pai brilhava com ouro, e a forma do estranho assemelhava-se mais à de uma besta misteriosa do que à de um humano. Vitrais filtravam uma luz colorida sobre os altares frios.
Embora as lendas afirmassem que Aegon, o Conquistador, orou aqui a noite toda antes de partir para conquistar o continente, Euron acreditava mais na outra teoria. Este septo provavelmente foi construído depois que Aegon se converteu à fé dos Sete em Vila Velha. Contudo, isso não impedia que o lugar estivesse impregnado de uma forte sensação de história, misturando navegação, fé e poder. Cada respiração parecia inalar o passado. Cada exploração proporcionava a Euron uma compreensão mais profunda deste lugar onde o poder Targaryen se originou, e os pontos acumulados eram uma recompensa única, conhecida apenas por ele, obtida através de sua transição entre a história e a realidade. Esta antiga fortaleza da casa Targaryen testemunhou como Euron afiou sua espada com suor e determinação. Sua força não cresceu abruptamente, mas as habilidades de combate infiltraram-se em sua essência. Cada bloqueio, esquiva e contra-ataque carregava a precisão e a astúcia de 1000 treinamentos. Se ele deixasse de lado todos os disfarces e restrições para uma luta até a morte, Euron estava confiante de que poderia derrotar os 3 membros da Guarda Real, e até mesmo o Príncipe Rhaegar. Não se tratava de orgulho vazio, mas de uma avaliação serena baseada em todos os seus trunfos. A técnica de movimento sinistra chamada Kamié permitia que ele se esquivasse de ataques fatais como se fossem fumaça, encantar sua lâmina com o poder do elemental do fogo Apolo, mesmo que não causasse queimaduras. A luz aterradora e saltitante era suficiente para chocar a mente de qualquer oponente. O explosivo Soru lhe conferia velocidade extrema para um ataque instantâneo. Tekai, embora consumisse muita energia, podia resistir a um golpe fatal em um momento crítico. A habilidade requintada do estilo de 2 espadas Oden era proficiente. E o incrivelmente poderoso golpe matador de dragões, Tojin Totsuka, aprendido através da lenda, embora ele só compreendesse a superfície, era atualmente seu golpe mortal mais forte. Mais importante ainda, repousando silenciosamente no espaço profundo de sua consciência, estava um bode expiatório, homem de palha do misterioso sistema. Uma vida extra tangível. No entanto, considerações práticas logo se sobrepuseram à vontade de testar sua espada. O príncipe Rhaegar estava prestes a retornar a Porto Real, e Sor Arthur Dayne e seus 2 companheiros naturalmente o seguiriam. Porto Real, a Fortaleza Vermelha com o Trono de Ferro e o Rei Louco, Aerys II se enroscando nela representavam um perigo imprevisível para Euron. Euron não tinha o menor desejo de atrair a atenção daquele rei extremamente paranoico devido à sua estreita ligação com o príncipe. Além disso, não se podia julgar o Rei Louco pelo bom senso. Não era impossível que ele, de repente, decidisse queimar Euron vivo por um capricho. Então, numa manhã enevoada, Euron sentou-se à mesa de pedra rústica e estendeu um pedaço de pergaminho. Pegou sua pena, pensou por um instante e então escreveu fluentemente. Escreveu para Ashara Dayne, informando-a sobre seu itinerário. O treinamento em Pedra do Dragão chegou ao fim, escreveu ele, com uma caligrafia que carregava a força desenfreada típica das Ilhas de Ferro. Ainda faltam 3 meses para o torneio. Desejo ir à frente para Dorne, para vivenciar a paisagem e a paixão de Lança Solar. Nos encontraremos em Dorne e viajaremos juntos para Arrinhal. Ele logo recebeu a resposta de Ashara. Quando você receber esta carta, eu já estarei a caminho de Lança Solar. Ao receber a resposta, Euron também partiu. Capítulo 131. Partida para Lança Solar. Nos cais de Pedra do Dragão, a brisa marítima, carregada com o aroma da maresia, agitava a barra do vestido da princesa Elia Martell. Um brilho raro e vibrante surgiu em seu rosto pálido, impulsionado pela expectativa. Segurando Rhaenys que balbuciava em seus braços, ela olhou para Euron com um olhar cheio de ânimo. Desde que Rhaenys nasceu, ela nunca esteve em Dorne. Meu irmão mencionou muitas vezes que deseja vê-la. Portanto, está decidido, disse ela com voz suave, mas sem conseguir esconder a alegria. Rhaenys e eu retornaremos a Dorne em seu navio. Primeiro irei a Lança Solar para ver meu irmão Doran. Depois viajarei para Arrinhal com você, Lady Ashara, e meu irmão Oberyn, a quem não vejo há muito tempo. Ao pensar em deixar temporariamente os ventos frios e úmidos de Pedra do Dragão para retornar ao sol de Dorne e se reunir com seu irmão e querido amigo, ela sentiu como se até mesmo sua fraqueza física tivesse diminuído. Um sorriso genuíno surgiu em seus lábios. Acredito que esta será uma jornada verdadeiramente encantadora. Euron estava ao lado dela, o olhar percorrendo os navios atracados no porto. Ele assentiu levemente com um tom firme e cauteloso. Seria uma honra viajar com você e a pequena princesa, minha senhora. No entanto, este assunto ainda requer o consentimento final do príncipe Rhaegar. Ele fez uma pausa, acrescentando uma razão impecável. Afinal, a jornada é longa e as viagens marítimas têm muitas variáveis. A permissão do príncipe é crucial. Suas palavras não apenas expressaram respeito pela etiqueta real, mas também demonstraram consideração pela segurança de Elia e de sua filha, devolvendo a decisão final ao marido. Um sorriso fraco, mas firme, surgiu no rosto pálido de Elia Martell. Ela sentiu levemente, com um tom ameno, porém carregado de uma certeza imperceptível. Claro, meu marido, ela hesitou por um instante na palavra, ele não se oporá. Durante o banquete noturno, ela encontrou um momento para informar Rhaegar sobre seu plano de viajar para Dorne de navio. Assim que Elia terminou de falar, o olhar de Rhaegar pareceu retornar lentamente de um sonho distante. Seus olhos violeta, como que envoltos em névoa, percorreram levemente a esposa, parecendo mais preocupados em saber se ela causaria algum incômodo a outros do que com os riscos da própria viagem. A jornada não é curta, disse ele com voz suave, mas sem muita ternura. Seria
Muito incômodo para Lord Greyjoy. Ao ouvir isso, Euron, que estava por perto, inclinou-se para a frente naturalmente, não com uma etiqueta rígida, mas com um respeito casual levado pela brisa do mar. Vossa Alteza se preocupa demais, interrompeu Euron, com um tom relaxado e sincero. Seria uma honra ter a companhia da princesa durante a viagem. Ela é culta e interessante. O tempo passará muito mais rápido do que imaginamos. Ele sorriu, olhando com carinho para a pequena Rhaenys nos braços de Elia. Além disso, com duas princesas viajando juntas agora, esta jornada certamente será ainda mais agradável. Euron acrescentou então, num tom tranquilizadoramente prático, demonstrando sua atenção aos detalhes. Em uma viagem marítima, o conforto é primordial. Calculamos os ventos e as marés. Planejamos parar em Tarte para descansar quando estivermos na metade do caminho. É um bom porto, com águas calmas, perfeito para a princesa Elia e a pequena princesa Rhaenys desembarcarem, esticarem as pernas e se afastarem do balanço do navio. Aproveitaremos também para reabastecer água e comida, garantindo que a segunda metade da viagem até Lança Solar seja a mais confortável e rápida possível. Rhaegar assentiu distraidamente. Na sala do trono da Fortaleza Vermelha, as sombras se contorciam e ondulavam entre os pilares de luz que entravam pelas janelas altas. Sob as incontáveis lâminas negras e serrilhadas do trono de ferro, a figura esquelética de Aerys II estava afundada nas profundezas. Seus dedos arranhavam inconscientemente uma lâmina enferrujada, produzindo sons fracos, porém ensurdecedores. O príncipe Rhaegar permanecia em silêncio lá embaixo, com seus cabelos prateados e olhos violeta, sua figura ereta como uma lança, mas parecendo suportar sozinho o peso de todo o salão. Você voltou. A voz do rei Aerys II estava rouca, como o atrito vindo das profundezas de uma cripta. Ótimo. Vá ver sua mãe e seu irmão. Ele fez uma pausa sutil na palavra irmão, envolvendo-a em um nojo evidente. Então mudou de assunto, com chamas de paranoia dançando em seus olhos. O torneio de Arrinhal. Você sabe disso? Vai participar? O torneio de Arrinhal é conhecido por todos em Westeros, pai. É um evento grandioso e raro para os 7 reinos. Naturalmente não o perderei por nada. A resposta de Rhaegar foi firme e calma. Grande evento? HMPH. Aerys II sibilou. De onde vem tirou tantos dragões de ouro? Hein? De onde veio o dinheiro dele? Diga-me. Presumivelmente, Lord Vayne tem seus métodos. Consta que as Ilhas de Ferro serão responsáveis por fornecer todo o vinho durante o torneio. Rhaegar respondeu com indiferença, relatando informações já conhecidas. As Ilhas de Ferro. Os olhos do Rei Louco se estreitaram bruscamente, como uma serpente venenosa farejando sangue. Ouvi dizer que aquele pequeno Kraken está em sua Pedra do Dragão. Por que ele está em sua Pedra do Dragão? O que ele quer? Ele também participará do torneio. Além disso, ele é o futuro cunhado de Sor Arthur Dayne, noivo de Ashara Dayne. Ele foi à Pedra do Dragão apenas para treinar juntos. Não há nenhum outro assunto importante. A explicação de Rhaegar foi concisa e clara, tentando justificar a presença de Euron. Aerys II soltou uma risada gélida e cortante. Sabe o que ele fez a caminho de Pedra do Dragão? Só porque alguns cavaleiros Frey provocaram sua criada. Ele imitou a palavra exageradamente, cuspindo. Ele matou mais de uma dúzia de Freys. Não deixou ninguém vivo. Que ato bárbaro. Já existe um veredicto público sobre este assunto, Vossa Graça. Lord Vayne de Arrinhal escreveu a Lord Valder Frey, afirmando que a culpa recai sobre a casa Frey. As ações de Euron Greyjoy são vistas como uma defesa de sua honra. A voz de Rhaegar permaneceu firme, mas um leve traço de exaustão passou por sua testa. Honra? O nascido do ferro? Um pirata? Nunca ouvi uma piada tão engraçada. Aerys II rugiu, rindo loucamente, sua voz ecoando no salão vazio. Que honra tem o nascido do ferro? Saquear é a sua honra. Matar é o seu credo. As Ilhas de Ferro também fazem parte dos 7 reinos. Talvez meu pai não devesse chamá-los de nascidos do ferro ou piratas. Rhaegar não disse mais nada, apenas assentiu levemente com a cabeça, mantendo a etiqueta do silêncio. Ele sabia que discutir era inútil. Após a figura de Rhaegar desaparecer completamente atrás das pesadas portas da sala do trono, a fúria distorcida de Aerys II não se dissipou. Em vez disso, transformou-se em um plano ainda mais frio e venenoso. Ele fez um gesto com o dedo. Das sombras, Varys deslizou silenciosamente como um fantasma, seu rosto carnudo ostentando um sorriso eterno e perturbador. Vá, disse o Rei Louco com a voz baixa e carregada de malícia. Envie uma carta a Valder Frey nas Gêmeas. Conte a ele a rota que o pequeno Kraken está seguindo depois de sair de Pedra do Dragão. Seja detalhado. Varys fez uma profunda reverência com uma expressão indecifrável. Como Vossa Graça ordena. No entanto, viajando com o pequeno Kraken estão a princesa Elia Martell e sua filha. O Rei Louco acenou com a mão impacientemente, como se estivesse espantando uma mosca que o interrompesse. Seus olhos transbordavam ódio pelo pequeno Kraken e a sede de vingança. Quanto à segurança da princesa Dornesa e da linhagem Targaryen, não mencionou uma palavra sequer, como se não existissem. Varys não perguntou mais nada. Inclinou-se novamente e retirou-se silenciosamente para as sombras, como se nunca tivesse aparecido. Capítulo 132. Os Freys, assassinato em alto mar. O navio viking zarpou rumo à Lança do Sol. O plano de descansar por uma noite em Tarte durante a viagem não foi um capricho repentino. Embora a localização de Tarte fosse convenientemente entre Pedra do Dragão e Lança Solar, o principal motivo foi uma carta do rei Cellon recebida 3 dias antes.
Na caligrafia rústica a escrita refletia a determinação de Callum. A carta era direta e abordava principalmente 2 pontos. Primeiro, a frota precisava parar em Tart. No momento, o senhor do Salão do Entardecer, Selvin Tart, a estrela vespertina, estava celebrando o 8º aniversário de sua única filha e herdeira, Brienne. Nossa frota costumava atracar em seu porto e recebia muitos cuidados. Esta era uma ocasião imperdível. Era uma questão de cortesia, e talvez uma possível aliança matrimonial pudesse esconder oportunidades futuras. Em segundo lugar, seu tio Balf e Victoria Daniels receberam ordens para chegar a Tart antes do previsto. A viagem era perigosa, então eles se encontrariam com seu navio lá e em seguida, viajariam juntos para o torneio em Arrenhal. Não se tratava apenas de simples companheirismo, era mais como uma convergência de forças. Ao final da carta, os traços do rei Callum pareciam particularmente pesados, revelando profunda preocupação. A casa Frey busca vingança por cada ofensa. Você decapitou um parente de Lord Valder, ele não deixará isso em paz. Cada passo rumo a Arrenhal pode esconder intenções assassinas. É mais seguro viajar com o nosso povo. Euron não resistiu à sincera preocupação revelada na carta de seu pai. Sabia que as apreensões de Callum não eram infundadas. Ele próprio jamais baixara a guarda, constantemente se protegendo contra flechas gélidas que pudessem surgir de qualquer sombra. Aceitou o acordo. Afinal, no vasto e imprevisível oceano, estar preparado era sempre bom. Contudo, mesmo tendo se preparado para o pior, Euron não esperava que a casa Frey fosse arrogante o suficiente para armar abertamente uma armadilha mortal no mar sem limites. O oceano era o território de caça da casa Greyjoy, não o domínio dos ratos das gêmeas. No terceiro dia da viagem, a luz do sol respingava como ouro despedaçado sobre o veludo azul do mar. Euron estava na proa com a Shara e a princesa Elia Martell, apreciando a brisa marítima levemente salgada. Contemplar a imensidão do oceano por dias a fio realmente purificava a mente. Até mesmo as bochechas pálidas da princesa Elia pareciam ter ganhado um pouco de cor com o vento. Nesse instante, 3 enormes tartarugas marinhas ancestrais emergiram silenciosamente, aproximando-se lentamente da lateral do navio. Seus cascos manchados revelavam os estragos do tempo, e seus olhos eram extraordinários, brilhando com uma luz espiritual quase como a inteligência humana, tão profunda quanto o próprio oceano. A princesa Elia foi a primeira a se sentir atraída. Ela se encostou no parapeito, sussurrando em admiração. Vejam, eles são lindos, especialmente os olhos, como se pudessem falar, cheios de espiritualidade. Ela de fato pressentia uma comunicação silenciosa entre esses convidados indesejados e Euron. Eles o encaravam em silêncio, como se quisessem transmitir uma mensagem urgente. Num instante despercebido por todos, um sussurro antigo e direto ressoou na mente de Euron. Parecia que ele via cenas através dos olhos deles, amizade e advertência vindas das profundezas do oceano. À frente, emboscada, a consciência surgiu como uma maré fria, carregando o frio das profundezas do mar. 3 navios com bandeiras das Torres Gêmeas, escondidos atrás do cabo, exalando o cheiro de carnificina. Um lampejo de nitidez gélida passou pelo canto inferior dos olhos de Euron. Seu corpo se tensionou quase imperceptivelmente, e então o canto de sua boca se curvou num arco frio. Ele estendeu a mão dando leves tapinhas na borda áspera, expressando gratidão a esses mensageiros de uma maneira que ninguém mais conhecia. As tartarugas assentiram levemente, deixaram a lateral do navio e mergulharam nas profundezas. Você tem razão, princesa Elia. Eles falam sim. Ele se virou para eles com um sorriso ainda sereno, mas o tom inquestionável. Disseram-me que alguns hóspedes pouco amigáveis estão esperando adiante. Receio que terei que pedir à princesa Elia que retorne à cabine e descanse um pouco. Cuidem bem da pequena princesa. Então, ele virou a cabeça, sua voz não alta, mas claramente penetrando o vento do mar para chegar aos ouvidos de Dagmer. Içar o estandarte do Kraken. Todos preparem-se para a batalha. Temos visitantes. Estejam atentos, mantenham suas lâminas firmes, não os decepcionem. Vamos ver o que nossos convidados querem fazer. O vento marítimo ainda soprava, mas de repente trazia o presságio de aço e sangue. O sol poente tingiu o mar de vermelho sangue, como se pressagiasse um massacre iminente. Quando o navio de Euron estava prestes a navegar em direção ao porto de Tart, 3 navios ostentando o brasão das Torres Gêmeas da Casa Frey surgiram como fantasmas por trás dos recifes irregulares da Baía dos Quebra-Navios, cercando sua embarcação em formação de pinça. Cada navio inimigo estava lotado de homens, aproximadamente mais de 30 em cada um, quase uma centena de pares de olhos maliciosos fixos naquele solitário navio Kraken. Em comparação, contando com a princesa recém-nascida em panos, havia apenas 11 pessoas no navio de Euron. A disparidade de poder era sufocante. Na proa do navio líder estava um homem com um rosto sinistro, Simond Frey, o 7º filho de Lord Valder. Com um prazer vingativo estampado no rosto, ele gritou, bastardo das Ilhas de Ferro. Vim te mostrar o preço de tocar em um Frey. Euron estava de pé, imponente na proa, o vento bagunçando seus cabelos, sua expressão terrivelmente calma. Se você se refere à escória da estalagem na encruzilhada, eles mereceram morrer. Não me importa se viveram ou morreram, rugiu Simond. Mas eles vestiam roupas Frey e carregavam as Torres Gêmeas. Todos sabem que você matou Freys. Sem mencionar que Rhaegar Frey estava entre eles. A honra da casa Frey não pode ser insultada. Rhaegar Frey? Euron ergueu uma sobrancelha com um toque de divertimento na voz. Um filho de Lord Valder? Ele era o 2º filho de Ser Aenys Frey.
Seraenes é o terceiro filho do senhor e de sua primeira esposa. Simone estava ansioso para enfatizar a identidade do falecido. E Euron soltou um sorriso gélido, interrompendo a tediosa genealogia. Vocês, Freys, são tão numerosos quanto gerinos em um rio. Poderiam gerar um exército sozinhos. O velho Valder provavelmente nem se lembra dos nomes se um ou dois morrerem. Você vem falar comigo sobre a honra da Casa Frey? A Casa Frey tem alguma honra que mereça ser mencionada? Essa zombaria enfureceu Simone profundamente. O olhar malicioso de Simone Frey percorreu Lisa ao lado de Euron, um sorriso lascivo surgindo em seu rosto. HMPH, então está aí a pequena criada de Kim Rhaegar Frey e os outros zombaram. Ela é de fato bastante bonita. Não se preocupe, mais tarde nos revezaremos com ela bem na sua frente, confortando devidamente sua alma ferida. A porta da cabine se abriu. A princesa Elia Martell saiu, o rosto pálido ostentando uma dignidade inviolável. Sua voz era clara e firme. Sou a esposa do verdadeiro dragão de Westeros, o príncipe Rhaegar Targaryen, e irmã do príncipe Dora Martell de Dorne, Elia Martell. Ordeno que se retirem imediatamente. Posso fingir que esta rude interceptação jamais aconteceu. A expressão de Simone Frey mudou instantaneamente, o nome real lhe causou um lampejo de medo instintivo. Mas um homem corpulento atrás dele, com o rosto coberto de gordura transversa, Titus Frey, soltou um sorriso debochado. E eu sou o príncipe Rhaegar. HMPH, quem você pensa que engana? Mas esta garotinha não é nada mal. Ele lambeu os lábios, os olhos percorrendo Elia com avidez, e disse a Simone Frey, mais tarde, esta princesa é minha. O rosto da princesa Elia Martell empalideceu. Ao ver o inimigo em 10 vezes mais numeroso, sua expressão se fechou. Ela não estava preocupada consigo mesma, mas com sua filha, Rhaenys. Capítulo 133. Abertura arrogante, o fim da peça. O leve sorriso no rosto de Euron não se desfez. Ele deu um tapinha suave no ombro tenso da princesa Elia Martell, sinalizando para que ela se acalmasse, e então deu um passo à frente para ficar diante dela e de Lisa. Sua voz permaneceu calma, carregando até mesmo um traço de pena, enquanto perguntava novamente: vocês realmente não vão reconsiderar a sugestão da princesa? Vão embora agora, e eu garanto que tratarei tudo como se nada tivesse acontecido. Não buscarei vingança contra vocês nem contra a Casa Frey. Princesa? Mesmo que fosse uma princesa de verdade, hoje ela vai morrer no mar depois que nós, irmãos, terminarmos com ela. Neste oceano sem uma alma viva à vista, quem saberia? Já brinquei com muitas mulheres, mas nunca com uma princesa. Ela deve ser especialmente molhada. Sua resposta foi uma gargalhada estridente e ainda mais arrogante dos Frey, misturada com obscenidades e o som de armas batendo, que soava particularmente dissonante sob o pôr do sol vermelho sangue. O sorriso de Euron se desfez, sua expressão assumindo uma fria solenidade. Se você insiste em uma luta até a morte. Uma luta até a morte? Simone Frey riu como se tivesse ouvido a maior piada. Abriu os braços, exibindo sua absoluta superioridade. Vocês são cegos, homens de ferro? Não veem nossos 3 navios cercando o seu? Temos quase 100 guerreiros. E vocês? 11, incluindo 2 mulheres e um bebê de colo. Isso não é uma luta até a morte, isso é um massacre. Um massacre, é isso? Euron suspirou profundamente, quase com pena, como se sua última gota de paciência tivesse se esgotado. Tudo bem, sussurrou ele, a voz quase abafada pelas ondas, mas carregando o peso de um julgamento final. Já que vocês insistem, então que todos morram. No instante em que sua voz se calou, a superfície calma do mar subitamente ferveu. Diversos tentáculos dourados, enormes como arietes e cobertos de ventosas, irromperam da água em ambos os lados dos navios Frey. Com uma força irresistível e aterradora, eles se chocaram contra os 2 navios longos mais próximos, envolvendo-os em torno. Em meio a gemidos lancinantes e estalos de madeira, os poderosos tentáculos simplesmente se contorceram levemente, como um gigante quebrando um brinquedo de criança, e os 2 navios longos foram instantaneamente partidos ao meio na altura da cintura, explodindo em inúmeros fragmentos e estilhaços. Quase no mesmo instante, uma baleia marinha de tamanho inimaginável saltou do outro lado como uma montanha, bloqueando o sol vermelho sangue e projetando uma sombra mortal. Então, ela se chocou contra a água com um peso devastador. O último barco viking intacto foi instantaneamente despedaçado, transformado em destroços flutuantes no mar. Ainda mais desesperador era o rei do mar próximo. Sua cabeça aterrorizante e cheia de cicatrizes emergiu da água. Com o estalo de suas mandíbulas gigantes, engoliu dezenas de homens que se debatiam na água, junto com a água salgada. Simultaneamente, inúmeras barbatanas de tubarão cortavam rastros mortais debaixo d'água como as foices da morte, dilacerando e devorando freneticamente aqueles que estavam na água. A água cristalina do mar foi instantaneamente tingida de um vermelho intenso e difuso. Num instante, a enorme vantagem da Casa Frey desapareceu. O mar ficou apenas com gritos de desespero e os sons aterradores de mastigação. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Os arrogantes Freys 3 navios, 100 homens, desapareceram assim, num instante. A princesa Elia Martell nem sequer se preparara mentalmente, sua mão esquerda ainda segurava uma adaga, pronta para tirar a própria vida caso fosse realmente capturada. Euron observava indiferente enquanto a cena diante dele se transformava num verdadeiro inferno. Os destroços e o sangue que se espalhava pelo mar pareciam mera poeira que ele havia varrido. De pé na proa, ele gritou uma ordem para o rei do mar próximo, que banqueteava. Vermelho Severo,
Aqueles dois que falaram mais alto agora há pouco, não os deixe alimentar os peixes. Mantenha-os vivos, tenho perguntas. O gigantesco rei do mar, conhecido como Vermelho Severo, era uma criatura ancestral com inteligência comparável à dos humanos. Ele compreendeu com precisão a vontade de Euron, sondando com destreza a água fervente e alimentando tubarões. Resgatou duas figuras que se debatiam à beira da morte e as atirou pesadamente no convés aos pés de Euron, espalhando água salgada. Euron baixou os olhos, seu olhar pousando primeiro em Simond Frey. O filho de Lord Valder havia perdido a mão esquerda, o coto era um amontoado de deformidades, e ele tremia violentamente de dor e terror. Que sorte! Só a mão esquerda se foi, comentou Euron com a mesma naturalidade com que se discute o tempo. Vocês, Freys, parecem empunhar espadas com a mão direita, então não deve fazer diferença. Seu olhar então se voltou para Titus Frey. Seu estado era muito mais deplorável, metade da pele de seu rosto estava arrancada, revelando uma mandíbula branca e horripilante. Uma de suas coxas havia sido roída até o esqueleto, o fêmur branco exposto, com uma aparência particularmente horrível enquanto ele se contorcia fracamente. Euron emitiu um som curto e frio, um sorriso desprovido de calor surgindo em seu rosto. Receio que esta boca não vá mais dizer coisas como, a princesa é minha, ponto. Antes que sua voz se perdesse, ele ergueu o pé e pisoteou impiedosamente, esmagando-o precisamente entre as pernas de Titus. Quanto a esta coisa desnecessária, a voz de Euron tinha uma calma arrepiante, eu a aceitarei em nome do deus afogado. Um som abafado de estalo e um gemido estridente e desumano vieram do convés, seguidos por silêncio absoluto. Atrás deles, os três outrora arrogantes navios vikings haviam desaparecido por completo. Apenas o sangue que se espalhava lentamente desaparecia no mar, e o ocasional vislumbre de sombras gananciosas debaixo d'água, comprovavam que um dia existiram. Aqueles tubarões pareciam estar com fome há muito tempo. O cheiro de sangue no convés ainda não havia sido dissipado pela brisa do mar quando Euron conseguiu reconstruir a verdade a partir das confissões fragmentadas e dolorosas de Simone e Titus Frey. A origem de tudo vinha da teia de aranha nas profundezas da Fortaleza Vermelha, em Porto Real. Era uma carta secreta enviada por Varys, a aranha, diretamente aos gêmeos. A carta era extremamente eufemística. Primeiro, expressava hipocritamente profundas condolências pelo infeliz falecimento dos membros da família Frey na estalagem da encruzilhada. Depois, em tom régio, carimbado com algum selo vago, condenava duramente o desrespeito à lei e os métodos cruéis de Euron Greyjoy. No entanto, o cerne mais mortal desta carta estava habilmente disfarçado sob esse jargão oficial. Especificava claramente a rota de Euron após deixar Pedra do Dragão, suas paradas previstas e seu curso em direção a Dorne. Essa menção aparentemente casual era, na verdade, uma faca emprestada para o assassinato. Mas Euron captou com perspicácia o ponto mais crucial, as confissões de Simond e Titus mostravam claramente, naquela carta, do começo ao fim. Nenhuma palavra mencionava a princesa Elia Martell ou a pequena princesa Rhaenys. Varys ofereceu a isca, entregando-a precisamente à casa Frey, sedenta de vingança, mas deliberadamente ocultou o fato mais crucial, que o navio transportava a esposa e a filha reais, um fato que teria feito qualquer casa hesitar. Ao ouvir isso, o canto da boca de Euron se curvou num arco divertido, e ele deu uma risadinha. Talvez aquela aranha realmente não soubesse que Sua Alteza estava a bordo? O rosto da princesa Elia Martell tornou-se gélido instantaneamente. Ela bufou friamente, a voz carregada do sarcasmo de quem vê através de tudo. Não, ele definitivamente sabia. Varys nunca age por conta própria. Esta carta deve ter vindo por ordem de Aerys II. Seu sorriso era impregnado de amargura e raiva. Em 280 d.C., depois que Rhaenys nasceu em Pedra do Dragão, Rhaegar a levou de volta à Fortaleza Vermelha para uma audiência. Sua avó, a rainha Raela, abraçou a criança, mas seu avô, aquele rei, recusou-se a tocá-la, chegando a reclamar com desgosto que ela cheirava a dornês. Aos olhos dele, nunca fomos realmente família, apenas estranhos de Dorne. Rhaenys jamais recebeu seu reconhecimento. Seu olhar se voltou para as ondas revoltas ao longe, como se contemplasse aquelas lembranças insuportáveis. Ele nunca sequer me reconheceu como a legítima esposa de Rhaegar. Logo após o nosso casamento, enviou impacientemente seu primo Cetefon Baratheon e sua esposa Cassana Estermonte a Volantis, tentando encontrar uma nova noiva de sangue nobre ancestral para Rhaegar para me substituir. Ela fez uma pausa com um traço de ironia fatalista na voz. É uma pena que o destino não tenha estado a seu favor. O navio deles afundou perto de Ponta Tempestade na viagem de volta, sepultando-os no fundo do mar. Euron ficou em silêncio. Ele não era bom em consolar as pessoas, então terminou com um suspiro suave. Talvez as coisas não sejam tão ruins quanto você pensa. Esqueça isso, não vamos pensar nisso por enquanto. Devemos ir para Tarte. Enquanto falava, ele aparentemente levantou um pé com naturalidade e chutou Simond Frey, que estava inerte para fora do navio. O rei do mar próximo Red Sever, que aguardava ao lado, saltou subitamente da água. Com o estalo de suas mandíbulas gigantes e o som lancinante de ossos se quebrando, apenas uma ondulação que se dissipava rapidamente permaneceu na superfície. O olhar de Euron então recaiu sobre Titus Frey, que tinha apenas um suspiro restante no convés. Ele se virou para a princesa Elia e perguntou calmamente, este homem, como você pretende lidar com ele? As obscenidades que Titus Frey havia proferido contra a princesa ainda ecoavam em seus ouvidos. A princesa Elia não respondeu, nem hesitou.
Um brilho gélido reluziu em seus olhos. Com um movimento rápido do pulso, uma adaga afiada disparou como uma serpente prateada, cravando-se precisamente na boca de Titus Frey, a boca que havia proferido inúmeros insultos. Euron abaixou-se e retirou a adaga da boca agora sem vida de Titus Frey com um movimento limpo. O sangue imundo na lâmina não conseguia esconder seus padrões escuros e o brilho afiado. Ele jogou o cadáver no mar com um gesto desplicente, completando mais uma refeição para Red Sever. Ele limpou a adaga e a devolveu à princesa Elia Martell. No entanto, a princesa apenas lançou um olhar frio para a arma reluzente. Não havia apego em seus olhos, apenas profundo desgosto. Jogue fora, disse ela com a voz cortante como o vento gélido de uma noite no deserto de Dorne. Este foi um presente de casamento, concedido, a mim por Aerys II. Ele me disse então, ela fez uma pausa, com um sarcasmo profundo em suas palavras, que se eu encontrasse vilões que me humilhassem e manchassem a reputação real, eu deveria usar este objeto para tirar minha própria vida para preservar a última dignidade dos Targaryen. Jogar fora? Isto é aço valeriano. Os dedos de Euron se apertaram quase instintivamente. Era um tesouro supremo com o qual todo guerreiro sonhava, valioso o suficiente para falir qualquer casa nobre. E ainda assim ela falava com tanta leviandade em jogá-lo ao mar? A princesa Elia percebeu a surpresa fugaz e o calor evidente em seus olhos. Ela compreendeu naturalmente o que uma arma de aço valeriano significava para um guerreiro. A frieza em seu rosto derreteu um pouco, dando lugar a um sorriso cansado, porém sincero. Ela balançou a cabeça suavemente. Já que você não consegue se separar dela, então eu a dou a você. Considere isso, uma retribuição por ter salvado minha vida hoje. Ao ouvir isso, um sorriso franco e desinibido, quase de pirata, desabrochou no rosto de Euron. Seus dedos se fecharam, segurando firmemente aquele presente pesado. Então disse ele prontamente, com a voz repleta da alegria de ter conquistado um tesouro, aceito com gratidão, princesa. Capítulo 134. A Safira de Tart Brienne. O brilho residual do pôr do sol tingia a silhueta de Tart de um dourado quente enquanto a frota navegava lentamente para o porto. Tart também era conhecida como a Ilha de Safira, não porque a ilha fosse rica em pedras preciosas, mas sim devido às deslumbrantes águas azuis que a rodeavam. A superfície do mar estava calma e sem ondulações. O azul profundo engoliu todos os vestígios, os 3 navios e quase uma centena de vidas pareciam nunca ter existido. O oceano sepultou seus segredos em silêncio eterno. Somente quando seus pés pisaram nos firmes cais de Tart, o coração da princesa Elia finalmente se acalmou. O medo sufocante e o choque subsequente da reviravolta se entrelaçaram, finalmente encontrando um momento para respirar. Sua mente involuntariamente reproduziu a cena aterradora, porém espetacular. Os tentáculos gigantescos, a baleia saltando, e o rei do mar próximo, que obedecia a ordens como uma divindade guardiã das profundezas. Conectando isso às antigas lendas que circulavam nas Ilhas de Ferro e ao longo da costa de Westeros sobre o filho do deus afogado, uma hipótese inacreditável, porém incrivelmente lógica, formou-se em seu coração. A princesa Elia hesitou por um instante, mas acabou não conseguindo conter sua curiosidade ardente. Caminhou até Euron, sua voz muito mais suave que o habitual, carregando um traço de investigação cautelosa. Estou apenas perguntando casualmente, fez uma pausa, aparentemente sentindo que poderia ser ofensivo, e acrescentou rapidamente em tom de desculpas. Aquelas bestas marinhas gigantes pareciam entender sua vontade. Este deve ser o seu segredo, não é? Desculpe, não deveria ser intrometida. Euron virou a cabeça, o sol poente projetando uma auréola atrás dele. Não havia ofensa em seu rosto, apenas um sorriso sincero. Não importa, disse Euron com voz calma, como se falasse de algo corriqueiro. É um talento inato. A casa Greyjoy descende do rei cinzento da Era dos Heróis, e parece que despertei certos talentos da linhagem. Nasci capaz de conversar com os habitantes do mar e comandá-los. Ele fez uma pausa, lançando o olhar para o vasto oceano que engolira seus inimigos e os protegera, com um tom de absoluta confiança. Caso contrário, sabendo da emboscada, como eu poderia tê-los levado diretamente para ela sem a garantia de que estariam seguros? A partir do momento em que decidiram me emboscar no mar, estavam destinados a morrer ali. A princesa Elia sorriu e assentiu, lembrando-se da avaliação de seu irmão Oberyn sobre Euron, um monstro em tão tenra idade. Se você for amigo dele, ele será um amigo sincero e adorável. Se você o tratar como inimigo, ele será, sem dúvida, o inimigo mais perigoso. Sob o manto do crepúsculo, rochas escarpadas e bosques verdejantes protegiam o antigo castelo de Evenfall Hall. Guiados por assistentes, Euron e seu grupo pararam diante das pesadas portas do salão. Seguindo a antiga e sagrada tradição de Westeros, eles aceitaram o pão e o sal das mãos do anfitrião, provando solenemente. Nesse momento, o direito de hóspede estava em vigor. Dentro daquele salão, eles eram hóspedes protegidos por um pacto sagrado. Quem os recebeu foi o chefe da Casa Tart, senhor do Salão do Entardecer e governante da ilha, Lord Selvin Tart, conhecido como Estrela Vespertina. O senhor era alto, bondoso e gentil. O desgaste dos anos e um traço de profunda tristeza insolúvel estavam gravados em sua testa. Ele permanecia ali como o próprio Salão do Entardecer, firme e resiliente. Contudo, no fundo dos olhos que fitavam seus convidados, residia uma desolação perceptível apenas por aqueles que haviam experimentado perdas profundas. O destino de seus filhos fora cruel. As filhas Alysanne e Arianne morreram no berço. Seu filho Galadon, em quem depositara grandes esperanças,
fora levado pelo mar impiedoso aos 8 anos de idade. Agora, Brienne, sua única filha sobrevivente, tornará-se a única esperança e o único sustento do Evenstar, a única herdeira futura deste castelo. As portas do Salão do Entardecer se abriram lentamente. Quando o olhar de Lord Selwyn Tart passou por Euron e pousou na pálida e nobre mulher atrás dele, um claro traço de surpresa cruzou seu rosto. A visita da princesa Elia Martell evidentemente não havia sido comunicada previamente. Mas ele rapidamente recuperou a compostura e a cortesia condizentes com um lord, transformando a surpresa em um sorriso caloroso. Vossa Alteza, sua presença traz luz a Evenfall Hall. Ele fez uma reverência solene e, em seguida, olhou para Euron com igual cordialidade. Lord Greyjoy, seja bem-vindo. Após as formalidades, Lord Selwyn se virou com um olhar de discreto orgulho misturado a uma emoção complexa para apresentar alguém. Permita-me apresentar o tesouro mais precioso da minha vida, minha filha Brienne. Uma jovem deu um passo à frente Brienne de Tart. Era difícil acreditar que Brienne, nascida em 273 d.C. e com apenas 8 anos, tivesse cerca de 1,70 metros de altura. Ela estava ali, como um álamo jovem em crescimento. Seus cabelos loiros curtos tinham a cor de palha seca sob a luz do sol de outono, parecendo um tanto frisados e quebradiços. Sua estrutura era maciça, seus ombros largos, já revelando o contorno sólido de uma futura guerreira. Seu rosto era redondo e áspero, coberto de pequenas sardas, mas seus olhos eram enormes, claros, de um azul brilhante. Naquele momento eles olhavam para os convidados com a inocência e a franqueza únicas de sua idade, cheios de curiosidade. Tart não era um lugar rico, e Lord Selwyn nunca gostou de extravagâncias. Portanto, este banquete de aniversário não convidou pessoas de longe. Os presentes eram, em sua maioria, nobres vizinhos que tinham laços de amizade com o conde, principalmente membros de outras casas das Terras da Tempestade. O propósito deste banquete era simples, comunicar aos lordes e ao seu suzerano que o herdeiro estava escolhido, e que seria Brienne de Tart. Como parte das Terras da Tempestade, Tart sempre fora leal à Ponta Tempestade. Portanto, o senhor de Ponta Tempestade, Robert Baratheon, era naturalmente o convidado de maior honra no banquete. No grande salão do Evenfall Hall, a luz da fogueira dançava nas paredes de pedra, iluminando as figuras dos convidados. O olhar de Euron percorreu a multidão e logo encontrou 2 rostos familiares, o honesto Balfe e ao seu lado, com uma expressão de relutância, a assassina do homem triste, a senhorita Victoria Daniels. Ao ver Euron, Balfe imediatamente ergueu sua taça em um brinde à distância, exibindo um sorriso rude. Victoria, ao seu lado, virou a cabeça bruscamente, os lábios vermelhos franzidos em desagrado, claramente ainda irritada. Após Euron se aproximar, Balfe baixou a voz e explicou com um sorriso travesso. Não se ofenda. Agora mesmo, alguns lords perguntaram sobre a identidade da moça. Eu disse casualmente que ela era sua esposa de Sal. Parece que a piada foi um pouco longe demais. Isso imediatamente lhe rendeu uma revirada de olhos ainda mais feroz de Victoria. A comoção ali também atraiu o convidado mais barulhento para o centro do salão. Lord Robert Baratheon de Ponta Tempestade bebia de uma taça gigante de chifre, com hidromel escorrendo de sua barba. Ao ver Euron, seus olhos, como sinos, brilharam instantaneamente e sua gargalhada estrondosa abafou o ruído do salão. Ah, pequeno Kraken! Finalmente você chegou, gritou ele, estendendo um braço grosso para puxar Euron para perto, apresentando-o em voz alta aos nobres curiosos ao redor. Venham todos ver. Este é o rapaz que lá em Lannisporto fez aquele filhote de leão recém-cavaleiro com olhos no topo da cabeça, Jaime Lannister, perder 3 vezes seguidas. Derrotas limpas e rápidas. Haha, verdadeiramente satisfatório. Essa apresentação fez com que Brienne de Tart, que estava parada em silêncio ao lado, arregalasse seus olhos azuis em surpresa. Ela olhou para Euron incrédula. Será que aquele garoto, que não parecia tão musculoso quanto ela imaginava, conseguiria derrotar Jaime Lannister, famoso por sua beleza e habilidade com a espada em sequência? O entusiasmo de Robert estava completamente inflamado. Ele deu um tapa forte nas costas de Euron, exalando álcool e sede de batalha. Vamos, rapaz. Não adianta só falar. Vamos lá. Deixe-me ver o quão formidável é a esgrima que humilhou o filhote de leão. Felizmente, naquele exato momento, a música começou a tocar, anunciando o início da dança. Uma dama nobre e ousada aproximou-se com um sorriso, tomando o braço do lascivo Lorde. A atenção de Robert foi imediatamente desviada. Rindo, ele agarrou a cintura do parceiro, afastando instantaneamente a ideia de um duelo de sua mente, e caminhou com passos nada elegantes em direção à multidão alegre. Capítulo 135. O Pacto de um Cavaleiro. A música do baile ecoou pelo antigo e grande salão de Evenfall Hall. Robert Baratheon era, sem dúvida, o parceiro masculino mais popular. Jovem, forte e, embora não possuísse a beleza refinada de Jaime Lannister, exalava a aura ousada e desinibida de um guerreiro. Seu status nobre como Lorde Supremo tornava o centro das atenções. A princesa Elia Martell era naturalmente a pérola para a qual todos os olhares convergiam. Sua elegância e posição social faziam-na brilhar intensamente. Além dela, donzelas nobres de Harvest Hall, Falscrag, Hawkshash, Crow's Nest e outras partes das Terras da Tempestade eram como flores desabrochando, girando e rindo na piscina de dança com suas saias esvoaçando. Contudo, à margem dessa euforia, a jovem Brienne de Tart permanecia sozinha num canto escuro.
Seu corpo robusto estava ligeiramente curvado pelo nervosismo, seus dedos ásperos apertando inconscientemente a barra do vestido. Diante do brilho que a cercava, ela se sentia profundamente inferior e deslocada por causa de sua aparência. Nenhum jovem ousava se aproximar e convidar a filha daquele lorde, que parecia tão diferente da atmosfera ao redor, para dançar. Embora hoje ela devesse ser a protagonista da festa. Euron Greyjoy atravessou a multidão barulhenta, parou em frente a ela e fez um gesto convidativo. Eu não sei dançar. O rosto de Brienne ficou vermelho como um tomate instantaneamente, seu coração batendo forte como um tambor de guerra. Essa atenção repentina, especialmente vinda de Euron, que acabará de ser muito elogiado pelo Lorde Supremo, fez com que ela sentisse um calor sem precedentes de ser valorizada. Não importa, disse Euron num tom relaxado e sincero. Ele piscou o olho e acrescentou, na verdade, eu também não sou muito bom nisso. Que tal imaginarmos a dança como um treino de espada? Ou tratarmos esses passos como um exercício de movimentação contra um inimigo? Uma dança terminou. Embora seus passos não pudessem ser considerados elegantes, a expressão tensa de Brienne relaxou significativamente. Ela baixou a cabeça e disse rapidamente, em voz quase inaudível, obrigada. As notas persistentes da música ainda ecoavam no ar, mas o obrigada de Brienne, tão fino quanto um mosquito, chegou claramente aos ouvidos de Euron. Ele parou e olhou para a garota alta ao seu lado com uma leve curiosidade. Obrigado, repetiu Euron com genuína confusão na voz. Por que agradecer? As bochechas de Brienne coraram ainda mais. Inconscientemente, ela tentou esconder suas mãos grandes e calejadas atrás das costas, desviando o olhar do dele, sua voz ficando mais baixa. Por quê? Porque ninguém nunca se dispôs a me convidar para dançar. Todos pensam que não sou bonita, que não sei bordar e que meus trabalhos de bordado são uma bagunça. Suas palavras estavam repletas de um sentimento de inferioridade acumulado ao longo de muitos anos. Euron não refutou imediatamente. Em vez disso, estudou-a atentamente por um momento, seu olhar finalmente pousando em suas mãos cerradas inconscientemente. Seu tom tornou-se afirmativo, carregando até mesmo um toque de apreço, como se tivesse descoberto uma joia. Mas o que eu vejo é diferente. Vejo alguém cuja esgrima deve ser muito boa. Suas mãos estão cobertas de calos grossos. Não são marcas de agulhas de bordar, mas sim a prova de segurar uma espada dia após dia. Embora você seja muito alta, seus passos agora mesmo mostraram que sua parte inferior do corpo é estável e seus movimentos ágeis. Isso requer praticar incontáveis golpes, estocadas, cortes e transições de pés todos os dias para alcançar esse nível. Essas coisas, enfatizou ele, olhando-a com olhos penetrantes, não são algo que garotas comuns consigam fazer. Mesmo muitos garotos não conseguem persistir nisso. Brienne ergueu a cabeça bruscamente. Seus grandes olhos azuis estavam cheios de incredulidade e um lampejo de brilho se acendeu. Ela perguntou timidamente, buscando confirmação. Sério, mesmo? Claro, respondeu Euron sem hesitar. Ele riu, usando uma metáfora incrivelmente vívida para lhe dar a mais firme afirmação. Garotas que sabem bordar, costurar e são bonitas podem ser encontradas em todos os 7 reinos. Mas uma garota que sabe treinar bem com uma espada e tem o sonho de ser cavaleira ardendo em seu coração? Essa é tão rara e preciosa quanto um dragão em Westeros. O elogio de Euron fez Brienne corar intensamente, mas também a fez baixar a guarda. Incapaz de conter sua curiosidade e excitação, ela começou a disparar perguntas como uma rajada de balista. Brienne perguntou sobre o duelo de Euron com Jaime Lannister, sobre a lendária espada da manhã, Sor Arthur Dayne, sobre a guarda real que Euron havia conhecido e se o príncipe Rhaegar era tão perfeito quanto diziam os rumores. Quando ela descobriu que Euron estava realmente prometido em casamento à irmã de Arthur, seus olhos brilharam instantaneamente. Ela o pressionou sobre o quão excepcional era a esgrima de Arthur, como era a lendária espada Aurora, e como seu cavalheirismo era notável. Ao saber que Euron havia treinado em Pedra do Dragão com os 3 cavaleiros brancos e o próprio príncipe Rhaegar durante 3 meses inteiros, ela ficou tão emocionada que quase perdeu a compostura. Era como se fosse ela quem tivesse ido para a Pedra do Dragão, e não Euron. Que pena, eu não sou um menino. A voz de Brienne baixou de repente e suas mãos enormes se fecharam em punhos, demonstrando decepção. Ao ouvir isso, Euron riu. Que importa? As leis e o espírito da cavalaria, escritos em preto e branco. Qual artigo, qual cláusula estipula que apenas homens podem se tornar cavaleiros? Brienne ergueu a cabeça bruscamente, os olhos azuis cheios de incredulidade e uma tênue esperança. Será que posso mesmo? Uma mulher pode se tornar uma cavaleira? Claro! A resposta de Euron foi decisiva. Você tem ossos fortes, força divina inata, altura e ombros largos. Esses dons naturais superam até mesmo os de homens comuns. O que é ainda mais raro é que você possui um coração que anseia pelo caminho da cavalaria e está disposto a persistir nele. Acredito que, contanto que você esteja disposto a se esforçar, certamente se tornará um excelente cavaleiro no futuro. Certo. Brienne parecia ter encontrado seu rumo na vida, e seu tom se tornou incrivelmente firme. Preciso ser como você e me tornar uma cavaleira respeitada. Euron fez uma pausa, depois riu e balançou a cabeça. Não, eu não sou um cavaleiro. Provavelmente também não serei no futuro. Não, eu deveria dizer que nunca serei um cavaleiro. Por quê? Brienne ficou paralisada, confusa. Sou um nascido do ferro das Ilhas de Ferro, disse Euron, com um tom de autodepreciação e franqueza. Acreditamos no Deus afogado. Extraímos sal, ferro e rocha.
Nosso rei nos chama de piratas nascidos do ferro. Quando você já ouviu falar de um pirata das Ilhas de Ferro se tornar um cavaleiro? Brienne ficou atônita por um momento. Então sua lógica inocente começou a ruir, e ela retrucou com ainda mais firmeza. Você acabou de dizer que até mulheres podem se tornar cavaleiras. Então por que os homens das Ilhas de Ferro não podem? Euron achou graça da pergunta dela que atingiu o ponto crucial. Olhando para o fogo inquestionável da crença ardendo em seus olhos, ele finalmente riu alto. Dito assim, faz muito sentido. Em As Crônicas de Gelo e Fogo neste Jogo dos Tronos, não havia muitas pessoas que Euron realmente apreciasse. Brienne era uma delas, por causa de sua persistência e coração generoso. Ela talvez não fosse muito inteligente, mas estava certa em uma coisa. As Ilhas de Ferro também eram um dos 7 reinos de Westeros. Quem disse que os nascidos do ferro não podiam ser cavaleiros? Euron estendeu a mão, rindo gostosamente. Ótimo! Então vamos fazer um pacto de cavaleiros. Brienne ainda estava um pouco tímida, mas assentiu com firmeza, estendendo a mão para apertar a de Euron com força. Capítulo 136. O caminho da cavalaria. Treinamento. No meio do banquete, quando o barulho estava no auge, as pessoas perceberam que o convidado mais exuberante, Lord Robert Baratheon de Ponta Tempestade, havia se retirado discretamente há algum tempo, de braços dados com várias mulheres curvilíneas e risonhas, e seu paradeiro era desconhecido. Euron e Brienne, que deveriam ter sido as estrelas da festa, também saíram do salão de banquete e se foram para a praia. O luar derramava-se como mercúrio líquido sobre as areias tranquilas de Tart. A areia branca e macia farfalhava sob os pés, acompanhada pelo som suave das ondas, criando um campo de treino perfeito. Euron e Brienne estavam frente a frente, suas espadas de treino sem fio brilhando fracamente ao luar frio. Brienne respirou fundo, segurando o punho da espada com ambas as mãos e assumindo uma postura cavalheiresca padrão. Sua esgrima imediatamente demonstrou características distintas, movimentos amplos e fluidos e uma base sólida. Cada golpe era pesado e poderoso, acompanhado pelo assobio do vento, demonstrando uma força surpreendente, muito superior à de seus pares. Sua postura defensiva era extremamente firme e ortodoxa. Sua lâmina sempre bloqueava os pontos vitais no momento certo, mostrando que ela havia passado por um treinamento sistemático considerável. Ela se concentrava em integrar ataque e defesa, como um escudo de torre lento porém inabalável. Contudo, suas falhas eram igualmente óbvias. A busca excessiva por força e forma tornava as transições entre seus movimentos pouco fluidas, carecendo de adaptabilidade e vivacidade. Especialmente ao enfrentar um oponente do estilo de Euron, ela não conseguia lidar com ataques rápidos e mudanças flexíveis. Após um corte horizontal, uma pequena brecha aparecia sob suas costelas. Após um bloqueio ascendente com força total, a parte inferior do seu corpo não oferecia proteção adequada para o contra-ataque. Seu modo de combate se assemelhava mais à execução de um programa predefinido do que ao envolvimento em um jogo dinâmico com um oponente. Após o contato entre suas espadas, Euron ativou a habilidade, Teste Duriki nível 1. Os atributos pessoais de Brienne apareceram diante dele. Brienne de Tarth, idade 8 anos. Força, 15. Agilidade, 6. Resistência, 10. Espírito, 8. Comando, 6. Charme, 3. Com apenas 8 anos, sua força já atingiu 15 pontos. Não é de admirar que nem mesmo o cão de caça, Jaime e o Cavaleiro das Flores sejam páreo para ela no futuro. Euron não ofereceu resistência com força. Sua resposta demonstrou plenamente sua experiência e talento. Seus movimentos eram leves, como os de um leopardo circulando uma árvore gigante, sempre desviando o suficiente para evitar o impacto direto dos ataques mais fortes de Brienne. Ele raramente bloqueava com força. Em vez disso, usava desvios e redirecionamentos precisos. Um leve toque com o lado plano da lâmina podia desviar o golpe pesado de Brienne, fazendo-a desperdiçar energia. A vitória de Euron veio de observação e timing extremos. Depois de circular pacientemente por várias rodadas, ele percebeu uma brecha fugaz no centro do corpo dela, após Brienne ter esgotado o ímpeto de um golpe vertical. A figura de Euron passou instantaneamente da imobilidade extrema para o movimento extremo. Sem nenhum movimento supérfluo, sua espada sem fio penetrou como um relâmpago. A ponta parou firmemente a 1 centímetro da placa peitoral de Brienne, ilustrando precisamente uma vitória de um só golpe. Brienne encarou a ponta da espada em seu peito. Ela congelou por um instante, depois baixou a espada, um tanto relutante mas convicta. Em seus olhos azuis, a frustração da derrota foi rapidamente substituída por um desejo ardente de se tornar mais forte. Simultaneamente, a notificação do sistema soou clara na mente de Euron. Por esta vitória instrutiva, ele ganhou. Derrotou Brienne de Tarth. Pontos ganhos, 30. Após o treino, a brisa do mar refrescou suavemente suas peles quentes. Brienne ofegava um pouco, os olhos fixos em Euron, ávidos por orientação. Euron fincou a espada sem fio na areia. Seu tom era tranquilo, mas apontava diretamente para as questões cruciais. Sua força e defesa básica são excelentes, Brienne. Você é sólida como uma rocha. Mas para se tornar uma guerreira de elite de verdade, e não apenas uma fortaleza resistente, você precisa aprimorar ainda mais suas habilidades. Euron deu um passo à frente, apontando detalhes específicos. O mais importante é o seu jogo de pés. Ele desenhou algumas linhas na areia com o pé. Sua força está enraizada na terra, mas seus pés parecem pregados no chão.
Uma força poderosa precisa de passos flexíveis para ser carregada e liberada. A partir de amanhã, não se limite a brandir sua espada contra uma estaca de madeira. Pratique movimentos rápidos, paradas bruscas e mudanças de direção na praia, em terrenos pedregosos, em pisos lisos de salões. Faça com que seus passos sejam leves e ágeis como os de um leopardo, mas capazes de se firmar instantaneamente como um ariete. Lembre-se, seus pés carregam sua espada para lutar, não a espada arrastando seu corpo. Em segundo lugar, preste atenção ao ritmo e à dissimulação. Euron continuou fazendo um movimento simples de estocada, seguido de um movimento rápido do pulso, com a ponta cortando instantaneamente em outra direção. Sua intenção de ataque é muito óbvia. Cada golpe usa força total sem deixar nenhuma reserva. É como se você estivesse gritando onde vai acertar. O inimigo consegue prever facilmente seu próximo movimento. Aprenda a incorporar fintas, combine movimentos rápidos e lentos. Um golpe aparentemente de força total pode ser uma finta, com o verdadeiro golpe fatal escondido na estocada leve e rápida que se segue. Deixe seus movimentos de espada terem fôlego e pulsação, tornando você imprevisível para o inimigo. Finalmente, observação e antecipação. Ele apontou para os próprios olhos. Você está muito concentrado em executar os movimentos padrão mentalmente, mas não tem usado seus olhos para ler o oponente. Um leve movimento do meu ombro, uma leve mudança no meu centro de gravidade, tudo isso pode sinalizar a direção do próximo ataque. Aprenda a captar esses sinais sutis e a prever a intenção do oponente antes que ele ataque, em vez de bloquear apressadamente quando a espada estiver diante do seu rosto. Isso não é talento, é instinto cultivado através de incontáveis treinos. Euron concluiu, a força é seu escudo e martelo. Isso é bom, mantenha. Mas agora, você precisa se equipar com pulsos mais ágeis, pernas mais velozes e olhos capazes de enxergar através do inimigo. Quando você combinar esses 3 atributos com sua força, poucos serão capazes de derrotá-lo facilmente. Brienne escutou com imensa atenção. A luz da compreensão brilhava em seus olhos azuis, como se cada palavra que Euron pronunciava abrisse uma nova porta para ela. Ela sentiu vigorosamente, gravando essa preciosa orientação profundamente em sua mente. Obrigado pela sua orientação paciente. Esta é uma forma de herança. Assim como a espada da manhã Arthur Dayne, Sorosvel vem, o touro branco, Sor Geralt Gotover, e o príncipe Rhaegar Targaryen. Eles também me instruíram sem reservas quando pedi conselhos. Talvez, no futuro, você também transmita sua experiência à próxima pessoa digna de orientação. Sou eu a pessoa digna de sua orientação? Brienne respondeu alegremente, sim. Com certeza. Ainda é cedo. Vamos praticar mais algumas vezes. Observe os movimentos do seu corpo. Sim, meu senhor. Atrás de um recife imponente longe da praia, 2 figuras altas permaneciam como sentinelas silenciosas, seus olhares fixos nos jovens que lutavam na areia. É uma pena, disse Lord Selwyn Tart em voz baixa, carregando um traço de imperceptível pesar. Euron Greyjoy já está prometido em casamento. Caso contrário, com sua força e posição nas Ilhas de Ferro, ele seria um partido raro. Seu olhar era complexo, apreciando o talento de Euron enquanto ponderava silenciosamente sobre o futuro de sua filha. Ao lado dele, o mestre de armas Godwyn cruzou os braços. A avaliação do velho guerreiro foi mais direta e profissional. Aquele rapaz das Ilhas de Ferro, sua base é absurdamente sólida. Sua esgrima é astuta e implacável, mas o que é ainda mais raro é sua percepção única. Os conselhos que ele deu a Brienne foram certeiros todas as vezes. São coisas que só se aprendem em combates de vida ou morte. A conversa deles era um pouco desconexa, cada um falando sobre suas próprias preocupações. Uma risada curta, mas clara, de Brienne ecoou da praia após um bloqueio inteligente. A expressão de Lord Selwyn suavizou-se. Alívio e emoção tomaram conta de seu rosto geralmente austero. Faz muito tempo que não vejo Brienne conversar e rir com tanta naturalidade com os outros, demonstrando tal expressão. Godwyn se virou para olhar para seu senhor e velho amigo. Um olhar determinado surgiu em seu rosto austero. Meu senhor, eu poderia ter tido dúvidas antes. Mas hoje, vendo a luz nos olhos daquela criança, acho que a senhorita Brienne realmente poderá trilhar o caminho que ninguém mais trilhou. Ele fez uma pausa, seu tom se tornando incrivelmente sério. A partir de amanhã, pretendo parar de ensiná-la apenas esgrima a pé. Ensinarei a ela tudo o que sei, equitação, lanças, como atacar e matar a cavalo, tudo o que um verdadeiro cavaleiro deve saber. Lord Selwyn não respondeu imediatamente. Apenas observou de longe sua filha brandindo a espada sob o luar. Após um longo tempo, assentiu pesadamente. A brisa marítima passou, trazendo consigo nova esperança e a promessa de mudança. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.